Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gente, então, confesso que hoje eu tô um pouquinho nervosa pra fazer esse vídeo, porque geralmente eu falo sobre coisas da minha rotina no meu Instagram, né? Então, pra quem não me segue, já vai lá, que é @NataliaGuariente, Natália com TH, eu vou deixar escrito aqui. E hoje eu não vou falar apenas da minha rotina, eu vou falar também sobre uma questão pessoal nossa, minha e do meu noivo, né? Sobre aceitar a maternidade, a paternidade, aceitar desenvolver uma família. Também vou falar dos riscos, né? Da questão da idade das mulheres e dos riscos mesmo, né? Por malformações com as mulheres e com os homens, né? Com relação aos riscos de deixar essa decisão para muito tarde, né? Ou simplesmente ignorar uma decisão positiva, né? De ser pai ou de ser mãe. Então, vou começar um pouquinho da minha história e vou também trazer algumas informações para vocês, tá? Peço que, se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, né? Ou vão lá no meu Instagram e perguntem, que eu retorno aqui e, à medida do possível, eu vou respondendo também. Bom, pessoal, então, contando um pouquinho de mim, eu sou a Natália, eu tenho 29 anos, vou ganhar meu bebê, que estou esperando hoje, com 3 meses, 16 semanas mais 5 dias, vou ganhar com 30 anos. E tomei essa decisão de ser mãe há mais ou menos uns 6 meses que eu conversei com meu noivo, né? E nós optamos por parar o uso do preservativo e decidirmos sermos pais, né? Como que se deu essa decisão? Então, contando para vocês lá do início da minha faculdade, eu trabalhei muito com doença, né? Até o 5º semestre, doenças, brigas, problemas, famílias reunidas em volta de uma situação muito crítica. E quando eu fui para o 6º semestre, que era o semestre das gestantes, da maternidade, do desenvolvimento infantil, eu me apaixonei muito por aquilo. Eu achei um mundo, um universo muito diferente. Então eu comecei a pensar e a gostar daquilo, sabe? A gostar mais e me desenvolver nessa área. Então hoje eu também sou mestre em saúde da mulher e sou também pós-graduada em relação à educação infantil, sou enfermeira obstetra hoje, né? E todo esse conhecimento e me desenvolver e ficar próximo das mulheres me fez ter essa luzinha acesa, sabe? Me fez ter esse desejo, iniciar com esse desejo de ser mãe. E só que, gente, dentro da minha família, eu sempre tive uma criação muito conservadora, sabe? A minha mãe, para criar eu e meu irmão, ela teve uma vida muito difícil. Foi muito pesado para ela. Ela não teve essa opção de decidir, né? Nós viemos ao acaso, né? Claro, gente, tô falando, né? Lógico que ela dispôs, né? Ter uma relação, enfim, ela tava disponível para que aquilo acontecesse. Mas entendam, nós viemos sem um planejamento. Então, essa é a minha proposta para vocês hoje, né? De pensar no planejamento. Então, como nós viemos sem um planejamento adequado, eu e meu irmão, nós tivemos uma infância que foi muito difícil para minha mãe, sabe? Ela sofreu muito ao nos criar, ela batalhou muito para dar o que a gente tem hoje, para nos fazer as pessoas que nós somos hoje. E eu, enquanto mulher, ele, enquanto homem, meu irmão, nós vimos isso, a gente presenciou isso. A minha mãe também falava, né, sobre as dificuldades que houveram na nossa infância e, enfim, até hoje, né, algumas dificuldades que nós enfrentamos. E aquilo tomou o meu coração
de uma forma tão intensa, sabe? E por alguns momentos, também dentro da minha família, naquele contexto todo, né? Pais, tio, tias, enfim, também me levantaram a possibilidade de, não dessa forma, mas de trazer a maternidade como uma irresponsabilidade, né? Então, como que eu entendi essa informação? Se eu fosse mãe, né, ou cedo, ou enfim, sem condição socioeconômica, ou simplesmente ignorasse os desafios da maternidade, que aquilo seria tratado como irresponsável da minha parte. E eu concordo com isso, tá, pessoal? Até certo ponto concordo sim, né? Então, isso não é uma apologia para fazer as pessoas terem mais filhos, não é nada disso. Mas é pra gente pensar, né? Refletir no que fez eu demorar e sofrer tanto para tomar essa decisão. Então foi num vídeo da Karina Peloy, um vídeo que eu vou linkar para vocês aqui embaixo, que foi um divisor de águas na minha vida, aquele vídeo dela. E eu espero muito, muito tocar o coração de vocês hoje com as minhas palavras, né? E gente, essa decisão da maternidade, ela tem que ser tomada, né? Algumas mulheres, elas vão deixando em função da carreira, o quanto a tua carreira é importante para ti, principalmente aquela mulher assim, ó, aquela mulher Atena, né? Aquela mulher que adora dizer que tá super ocupada, que não tem tempo para nada, que para ela aquilo é um motivo de virtude, não ter tempo para nada. Inclusive, né, mulheres que se sustentam, que não dependem de ninguém, que gostam de mostrar para os outros que trabalham bastante. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas até quando, né, tu vai deixar a tua vida passando sem tomar essa decisão? Porque entendam, meninas, eu queria perguntar para vocês, hoje, qual é o teu posicionamento sobre ter filhos ou não? Porque por muito tempo eu pensava, nem sim nem não, né? Se vier, tudo bem, mas eu vou fazer de tudo para que não venha, sabe? Esse sempre foi meu posicionamento. Então eu te pergunto, se hoje tu não optou e já passou ali dos 34, 35 anos, qual é o teu posicionamento sobre isso? Tu quer ser mãe? Tu não quer? E eu te convido a pensar, sabe? A refletir sobre isso. Porque a partir de 35 anos, a gestação já é uma gestação geriátrica, ela já começa a produzir riscos para a criança, né? Mas a partir dos 30, gestações com malformação, né, podendo trazer algumas morbidades para o feto. Em um belo dia, eu ouvi um vídeo da Karina, né, que, como eu falei ali, eu vou deixar para vocês. Olhem, assistam, meninas, principalmente as meninas que já passaram ali dos seus 34 anos, 35 anos e ainda não tomaram uma decisão ou ainda não tem um marido, né, um companheiro. Também é importante dar uma olhadinha. Passadas essas frustrações, né, de ouvir tanto sobre como é difícil criar uma criança, sobre ver também como é difícil, sobre pensar na maternidade apenas de forma negativa. Então, como que eu ouvia falar da maternidade, né? Um gasto muito grande com a criança, que eu não vou mais ter tempo para nada, que eu não dormiria, que é muito difícil de educar, que vou ter que pagar colégio, que as crianças às vezes crescem e não querem saber de mim, então, sabe, quando vai juntando tanta coisa negativa que eu percebo nas conversas com pais
que eles não sabem ou não querem mesmo, ou têm dificuldade de falar sobre os pontos positivos. Sabe por que isso? Porque os pontos positivos, eles são mais internos, sabe? Eles são mais difíceis de serem mencionados mesmo. O amor, o companheirismo, o cuidado, a criação. É tão mais difícil falar sobre isso, né? É tão mais fácil dizer que bagunça a casa e que dá despesa. Então, né, eu sempre fiquei com esse receio por muitos anos, né? E aí, então, chegou o grande dia que eu fui conversar com meu noivo sobre isso. E eu cheguei pra ele e coloquei a nossa situação, né? Sou uma pessoa concursada hoje, trabalho, né? Tenho as minhas finanças que não são as melhores, mas que nós temos condições, né? Ele também já é doutor, então morava em outra cidade, que era uma coisa que também estava me incomodando. E sugeri, né, de repente, de iniciarmos a tentativa, né, de tirar o preservativo e começar a pensar na maternidade, na paternidade, e ele prontamente aceitou. Então, a partir dali começamos o nosso planejamento. E entendo, meninas, como é importante essa parte de planejar e de conversar, né? Eu não simplesmente tomei essa decisão sozinha. Eu conversei primeiro, eu pensei primeiro, nós planejamos. Nós não temos a condição que eu acho que seria o ideal para criar uma criança, né? Nós temos a condição que nós temos e vai ser feito dessa forma, né? Então, quantas crianças a gente vê que com muito menos do que nós temos hoje são criadas de forma natural e de uma forma incrível, né? As crianças conseguem se desenvolver da melhor forma. Eu também trabalho com o programa Primeira Infância Melhor. Também escolas públicas, né, pessoal? E o trabalho das crianças do PIN, apesar de não ser o mais adequado, as crianças se desenvolvem brincando com bolinha dentro da garrafa PET, brincando com tinta dentro de saco plástico, elas vão batendo, vão falando as cores. Então as crianças, elas se desenvolvem sim dentro das possibilidades daquela família, né? Então o socioeconômico, ele é uma fonte importante da gente pensar, da gente planejar dentro das nossas possibilidades, mas não fica a tua vida inteira esperando pela carreira mais incrível, pelo momento mais propenso. Se tu já tá, né, com uma idade mais avançada, ou se já tá ali com, né, que nem eu falei, 34, 35 anos, comece esse planejamento, pense nisso, até para não expor a criança a um possível risco, uma possível anomalia, né, síndrome de Down. Nós estamos vendo também muitas crianças autistas hoje em dia, né, não se tem a clareza ainda de qual o motivo, né, mas alguns cientistas já falam sim da questão da idade, da questão do consumo de açúcar. Então dá pra gente pensar nisso de uma forma mais clara enquanto nós nos planejarmos, né? Também levanto aqui a possibilidade do congelamento de óvulos para mulheres que não têm ainda um parceiro, né? Com essa idade mais ou menos ainda não conseguiu um parceiro adequado, ou tem um parceiro, mas não é com ele que tu pretende ter teus filhos. Então existe a possibilidade do congelamento de óvulos, porque ainda que teu corpo esteja adequado, ainda que tu faça atividade física, que tenha uma alimentação incrível, os teus óvulos têm a idade que tu tem. Então não existe como, né, a gente passar o tempo e os óvulos se manterem. Vai ter mais dificuldade. A importância desses óvulos, caso em algum momento tu queira reimplantar né, ou pensar numa fertilização in vitro, numa FIV, né? Então é muito importante esse planejamento. E foi o que eu falei pro meu noivo. Eu disse, tá bem, eu tô aqui concursada, né, numa cidade, tu ia em outra, também com a tua carreira. E até quando,
Até quando a gente vai esperar? A gente vai... o que a gente tá esperando mais, sabe? É mais dinheiro que a gente tá esperando? Então, gente, nós tomamos nossa decisão e veio rápido, viu? Olha, veio rápido, o nenê já tá aqui, já tá se mexendo bastante. E eu pretendo fazer um vídeo falando só do meu primeiro trimestre, caso vocês gostem desse aqui. E, gente, agradeço muito, né? Agradeço muito a escuta de vocês. Espero que eu tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. E acho que a minha ideia de passar hoje era mais ou menos isso aí mesmo, tá bem? Um abraço a todos e a todas e até mais!